Olá, queridos alunos e alunas, aqui é o professor José. Fico muito feliz por estar com vocês aqui no nosso canal Farmacologia Fácil. Mais um caminho para mim chegar até vocês com informação, conhecimento e também aprender muito com as perguntas e com contribuições de vocês. Eu sou o fundador do perfil Farmacologia Fácil, então se você não está inscrito lá no nosso perfil do Instagram, corre lá. Nós temos postagens diárias sobre farmacologia e também vários desafios para você muscularizar, para você crescer o conhecimento da matéria. Muito bem, aqui no nosso canal do YouTube, a ideia é trazer vídeos inovadores de várias áreas da saúde, não só da farmacologia, mas também da fisiologia e de outros campos, para realmente promover conhecimento para todos vocês. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações para que cada vídeo produzido chegue até você e você possa aprender um pouco mais com a gente. O tema desse vídeo é um tema muito polêmico, vocês têm que concordar comigo. Eu também sofri muito, assim como vocês, da falta de conhecimento dessa doença, e assim como toda a comunidade científica. Não existe um pesquisador que chegue para vocês e te dê certeza absoluta de alguma coisa sobre o Covid-19, porque a ciência cresceu muito, ela se desenvolveu muito esse ano, provou várias vezes que pode se superar, mas ainda não temos como bater o martelo em diversos pontos quando o assunto é Covid-19. E eu peço para vocês, como que um canal como o nosso, que falou de farmacologia todos os dias do ano, vai deixar de terminar o ano sem falar de Covid-19? Não tem como, esse tema está na boca de todos e a gente tem que falar mesmo, tem que discutir mesmo, trazer novos artigos, novos conhecimentos, para que em algum momento a gente bata o martelo mesmo sobre o tema e traga informações 100% fiéis. Então, a ideia do vídeo é trazer um pouco sobre a linha do tempo do coronavírus, falar um pouco das medicações que se postulam como tratamentos, como processos profiláticos e, claro, trazer referências para vocês buscarem mais e abrir um mar no nosso canal para que vocês façam as sugestões de quais os novos vídeos mais aprofundados, mais detalhados vocês querem que eu faça aqui no nosso canal. Muito bem, então vamos começar um pouco falando da linha do tempo da Covid-19. Tudo começou, pessoal, a princípio registrado em 31 de dezembro de 2019. Alguns casos de pneumonias foram relatados para a OMS lá na China, na província de Hubei, na cidade de Wuhan. Essa cidade ela é conhecida na China e no mundo inteiro pelo mercado local de animais silvestres. E alguns desses animais já são hospedeiros naturais de diversos tipos de vírus, como por exemplo os vírus do tipo SARS e do vírus do tipo MERS. Olha só, vírus que já causaram diversas epidemias respiratórias no mundo inteiro. Muito bem, então já se sabia disso. Alguns pesquisadores já em 2014, 2018 já tinham alertado ao possível surgimento de um vírus com mutações que transformem uma doença local em uma doença pandêmica, mas nada registrado, nada diretamente ligado a esse mercado e muito menos à China. Bom, dia 31 de dezembro surgiram casos de pneumonia em Wuhan e foi relatado para a OMS que eles já tinham sido identificados do dia 12 a 29 de dezembro. Algumas controvérsias existem sobre isso, especialmente de alguns pesquisadores chineses que trouxeram à tona o surgimento desse vírus um mês atrás, mas nada ainda comprovado. Muito bem. Dia 1º de janeiro, as autoridades chinesas fecharam alguns mercados de frutos do mar de Wuhan porque foi identificado que alguns animais locais poderiam ser a origem do vírus. E daí, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre isso, esse primeiro ponto, a origem do vírus. Bom, a maioria dos cientistas traçam um paralelo, traçam um mapa até
esses animais. Ou seja, dizendo que a origem do vírus foi realmente uma mutação dos animais que estavam no mercado, as espécies que eram vendidas e comercializadas e ingeridas no mercado para o ser humano. Muito bem, não sou especialista em virologia e nem em genética, sou farmacologista, então não tenho autoridade para falar disso, mas se você quiser, eu posso trazer pessoas no nosso perfil para falar muito mais aprofundado sobre esse tema, então deixe nos comentários. Muito bem, então a maioria dos cientistas acreditam que a origem do vírus realmente é dos animais. Porém, alguns cientistas falam de outros caminhos, como por exemplo o descobridor dos principais mecanismos do vírus do HIV, que diz que ele é uma mutação do vírus do HIV, mas para que isso aconteça tem que ser manipulado pelo ser humano. Então alguém na China manipulou esse vírus e deixou acabar escapando na população e causando a pandemia. É uma hipótese, né? Muito refutada pela ciência, mas que foi dita. Outro caso, uma médica chinesa que trabalhava no Instituto de Virologia, que disse que talvez o vírus tenha escapado realmente, foi manipulado no laboratório, não que ele seja de origem do HIV, mas manipulado e acabou se vazando e caindo na população. Então nós temos ali a comunidade científica que fala uma coisa, a maioria dos pesquisadores, e uma minoria que fala que a origem pode ser outra, né? Muito bem. Mas 1º de janeiro, a própria polícia chinesa, as próprias autoridades chinesas determinaram o fechamento desse comércio local. Dia 5 de janeiro, pessoal, 5 de janeiro, a China anuncia que a pneumonia desconhecida não era referente ao SARS e nem ao MERS. Lembrando que o SARS foi uma doença respiratória que matou 770 pessoas entre 2002 e 2003, e o MERS foi uma doença aguda que matou 858 pessoas em 2012. Nesse pronunciamento, o Hospital de Wuhan anuncia investigação retrospectiva referente ao vírus após notificação de 60 casos confirmados e 7 passando para um estado crítico. Então o primeiro pensamento é que não era realmente a partir do vírus, não era um derivado, não era uma espécie do vírus SARS. Muito bem, 7 de janeiro as autoridades chinesas confirmam a identificação do vírus como uma nova formulação, uma nova formação do coronavírus. Inicialmente foi nomeado com o nome 2019 nCoV pela OMS. O genoma foi divulgado para todo mundo pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China e foi realmente identificado que ele era um vírus derivado do SARS. Ótimo! Então, pelo menos sabemos, no 7 de janeiro, quem é o agente etiológico. Agora basta estudar. Dia 9 de janeiro, o genoma foi distribuído por todo mundo e todos os institutos que trabalhavam com genética no mundo inteiro começaram a estudar esse vírus. Eu questiono vocês, pessoal. Se aquela hipótese de que o vírus foi manipulado no laboratório, enfim, não sou especialista para dizer, mas será que não ia ser realmente encontrado o fundamento genético, já que todos os laboratórios do mundo trabalharam com o genoma abertamente do SARS-CoV-2? Bom, é uma pergunta, né? Não sou realmente, como eu digo para vocês, alguém que possa bater um martelo sobre isso, mas talvez alguém possa. Então, fale nos comentários aí o que você acha desse assunto. 11 de janeiro de 2022 é confirmada a primeira morte causada por coronavírus, um homem de 61 anos de idade exposto ao vírus no mercado de frutos do mar de Wuhan. Ele morreu em 9 de janeiro após uma falha respiratória causada pelo coronavírus. Então, dia 9 de janeiro, pessoal, dia 11 de janeiro, perdão, que foi confirmada a morte, mas dia 9 que aconteceu da primeira morte por coronavírus lá na China. Dia 13 de janeiro começou o alerta mundial, pessoal. A OMS, ela determinou a pandemia tempo depois, mas dia 13 de janeiro já se sabia que casos estavam espalhados pelo mundo. Por quê? Na Tailândia, algumas autoridades confirmaram a infecção pelo vírus. Dia 16 de janeiro, no Japão. E no dia 17 de janeiro, a segunda morte na China é confirmado e o governo americano anuncia escaneamento de temperatura nos aeroportos de São Francisco, Nova York e Los Angeles. Por quê? Porque estava em busca do coronavírus. Então, o mundo começava a estar alerta. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Então, o mundo começou a ficar alerta frente a essa disseminação do vírus. Dia 23 de janeiro,
Então, esse dia muito importante nessa pandemia, a Organização Mundial da Saúde convoca um comitê para anunciar que o coronavírus ainda não representava uma emergência de saúde pública internacional, apesar de Singapura, um país distante da China, também confirmar o primeiro caso. A Secretaria da Cultura e Turismo de Pequim anuncia cancelamento de todas as celebrações do Ano Novo Lunar. Pessoal, muito importante isso para a China. E isso foi um marco, o cancelamento disso foi um marco que trouxe um alerta para o mundo inteiro que talvez esse evento, talvez esse vírus fosse um pouquinho mais perigoso do que ele parecia ser. Dia 27 de janeiro, Sri Lanka confirma o primeiro caso do vírus. Espanha, Portugal e França também iniciam missões de resgate de turistas de cada um da sua nacionalidade que estavam na cidade de Wuhan de volta para seu país de origem, e acontece o primeiro caso na Alemanha. Dia 30 de janeiro, o governo norte-americano confirma a primeira transmissão direta do vírus através do contato com o primeiro infectado. No mesmo dia, a OMS ela declara um risco, uma emergência de saúde global pelo surto de coronavírus. Então, dia 30 de janeiro foi o dia que a OMS falou a público de que isso era realmente uma emergência mundial. Muito bem, número de países infectados chega a um total de 23 e são confirmados novos casos únicos na Índia, Filipinas e 2 infectados na Itália. Isso dia 30 de janeiro. Muito bem, dia 31 foi registrado esses casos, o primeiro caso na Itália, então um dia depois foi feito o registro e aí começou a disseminação no país, nesse país que sofreu tanto com o vírus, teve diversas mortes. Vocês vão ver que no próximo mês ele já ultrapassava o número de casos da China, então realmente foi muito triste o que aconteceu referente ao coronavírus lá na Itália. Dia 2 de fevereiro, vamos terminar então janeiro. Janeiro, pessoal, foi a descoberta, né? O janeiro foi um mês de descoberta, onde se buscou identificar o vírus, o genoma do vírus, fazer com que todos do mundo inteiro se mobilizem a descobrir quem era o vírus, os mecanismos, os alvos que poderiam sugerir, e daí já se sugeriu. Claro, algumas startups já começaram a trabalhar numa possível vacina nesse comecinho, pessoal, e também alvos farmacológicos lá no começo do ano. Mas o mais importante nessa fase, pessoal, era conter o vírus. Os países estavam buscando métodos, técnicas para conter o vírus. E o que houve de muito errado no começo em todo o mundo, pessoal, não Brasil, América, todo o mundo, foi o conhecimento pequeno sobre como se proteger. E quais são os sintomas que levavam pacientes ao óbito. Então muito se falou para as pessoas ficarem em casa, esperar os sintomas agravarem, quando tiver falta de ar ir para o hospital. O maior erro que poderia ser feito. Hoje se sabe disso, pessoal, mas foram erros que aconteceram por causa da falta do conhecimento sobre como controlar o vírus. Hoje se sabe que no menor sintoma você tem que buscar um atendimento. Não vai internar, você não vai ser hospitalizado, mas você precisa ter cuidado, especialmente na reclusão, no isolamento social. Porém, essa história da falta de ar, hoje se sabe bem que a falta de ar já é um sintoma grave, já é um comprometimento pulmonar e que o grau de gravidade é muito grande. Muito bem, então esse foi o janeiro. Conhecimento do vírus, conhecer aonde está, conhecer a capacidade de disseminação e como conter. Dia 2 de fevereiro de 2020, foi confirmada a morte nas Filipinas de um homem chinês com coronavírus. Primeira vítima fatal, né, fora da China. Até pouco mais de um mês de registro de Wuhan e outros países já começou-se a perceber o crescimento dos casos, tendo 300 mortes e 14 mil infectados em todo o mundo. Então, esse foi o primeiro caso e logo se disseminou para mais países. 7 de fevereiro, né, Li Wenlin, doutor de Wuhan, que eu citei lá no comecinho, que foi enquadrado pela polícia chinesa após tentar avisar a população sobre o vírus, que era parecido com o SARS na época, foi esse termo que ele utilizou, morre em decorrência ao vírus. Isso foi um caso emblemático, né, de um pesquisador que deu a vida para tentar buscar a cura e tentar buscar principalmente a contenção do vírus. Dia 11 de fevereiro, né, a Organização Mundial da Saúde nomeia
o coronavírus, como a doença causada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, como Covid-19. 12 de fevereiro, agora bem rapidinho para a gente ver o que aconteceu nesse mês, pessoal. Coreia do Sul desenvolve kits, 12 de fevereiro, para vocês verem como eles foram rápidos. Kits para testagem em massa da população. Lembro muito bem dessa fase onde nós não tínhamos nenhum teste rápido aqui no Brasil e já tinham se testado 20 mil, 15 mil pessoas por dia na Coreia do Sul, então realmente a Coreia do Sul foi muito rápido. 14 de fevereiro de 2020, França registra a primeira morte na Europa. 18 de fevereiro, estudo chinês indica que apenas 5% da população infectada ia para um quadro grave. Isso foi um dado que foi muito explorado pra gente, no mundo inteiro, perdão. Por quê? Porque se 5% da população evoluía para casos graves, novos estudos começaram a ser feitos para descobrir por que isso acontece. E, claro, chegaram então nos quadros de risco, nos casos onde a pessoa tem maior risco de desenvolver sintomas graves, como, por exemplo, pacientes cardiopatas, idosos, enfim. Foi feito então, aqui no começo, lá em 18 de fevereiro, já foi postulado quem eram os pacientes que apresentavam maior risco de ir para um caso grave. Dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso no Brasil. A CDC informa que um paciente o primeiro caso no Brasil foi confirmado. E a CDC nos Estados Unidos informou que o paciente na Califórnia foi o primeiro registro de coronavírus que não teve contato com a China, ou seja, o primeiro contato disseminado através da comunidade. Primeiro caso por disseminação de comunidade, dia 26 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro, olha só, pessoal, o primeiro caso lá na Itália, né? Vamos voltar aqui, foi dia 31 de janeiro. Dia 29 de fevereiro, um mês e pouco depois do primeiro caso, Itália ultrapassa 1.000 casos confirmados, com 1.128 testes positivos e 29 vítimas fatais. Primeira morte nos Estados Unidos é confirmada, e aí então, pessoal, novas restrições foram feitas no mundo inteiro, e assim a gente termina fevereiro. Então, janeiro foi a descoberta, fevereiro caiu a ficha. Nós temos uma pandemia, ela está espalhada no mundo inteiro e ela mata 5% de quem pega, mas 5% é muita gente, pessoal, muita gente, e nenhum país conseguiria suportar a chegada desses 5% da população em massa na saúde pública. Nenhum país. Seja um país como o Brasil, que tem um SUS para dar amparo, ou países onde a saúde é toda privada, não consegue dar conta. E a gente começou a ver já em março exemplos de países da Europa que tinham capacidade em saúde infinitamente maior que a nossa, a velocidade na aquisição de materiais muito mais rápido que a nossa, já começarem a sofrer com a chegada dessa população doente que poderia evoluir para casos graves lá para o atendimento. Então, dia 9 de março de 2020, casos confirmados nos Estados Unidos chegam a 550, atingindo 30 dos 50 estados americanos e afetando 21 vítimas fatais. Apresentando 21 vítimas fatais. O Brasil apresenta 25 casos confirmados, com o primeiro relato em Alagoas e Minas Gerais. Então, pessoal, o vírus começou a migrar de continente e o próximo epicentro da doença parecia que estava vindo aqui para a América. Muito bem, a Organização Mundial, em 11 de março, declara coronavírus como uma pandemia, após o número de casos ultrapassar 100. Antes ela tinha dito que era um problema de saúde global. Agora realmente determina a pandemia, dia 11 de março. Após números de casos ultrapassarem a 118 mil em todo o mundo. E no Brasil já eram 52 casos confirmados em 8 estados. Algumas características da pandemia começaram a preocupar. Um dos pontos importantes foi a economia que despencou. A Bolsa de Valores tombou para 7,64, o temor de um surto derrubou para mais de 9% das ações da Petrobras e da Vale aqui no Brasil, e diversas outras bolsas no mundo inteiro começaram a ficar em alerta. Eventos no mundo inteiro foram cancelados, como por exemplo NBA.
que é um evento que é a liga de basquete americana mais importante do mundo inteiro, é a liga de basquete mais importante do mundo inteiro, suspendeu a temporada por causa do vírus. Então, pessoal, o mundo inteiro já estava de prontidão e cancelando tudo para trabalhar em cima disso aqui. Tentar achatar a curva da disseminação do vírus. E muito se falou, né, pessoal? Meu Deus, eu não vou nem citar aqui, porque é muita nostalgia eu falar da achatar a curva, de como que pode ser feito, os milhões de pessoas que podiam morrer, enfim. Pessoal, isso realmente foi muito, muito, muito falado. Mas o que nós temos que ter a ideia? Que realmente, se não tivesse feito absolutamente nada, talvez a disseminação do vírus tivesse vindo com muita força, e talvez essa muita força fizesse com que muitas pessoas chegassem ao mesmo tempo para o atendimento de saúde. Eu acho que isso é irredutível, não tem como questionar isso. Então, as medidas de proteção, os EPIs, e um isolamento controlado das pessoas que têm maior risco é muito necessário. Por quê? Para evitar com que isso aconteça. Como, por exemplo, uma disseminação fora do controle e uma disseminação controlada. Claro que mesmo com as medidas, pessoal, não consegue chegar numa disseminação controlada. Infelizmente tem aquelas pessoas que, por mais que se protejam o máximo, acabam contraindo o vírus, e tem aquela parcela da população que, ao contrair o vírus, mesmo com todas as medidas que possa ter, não conseguem evoluir bem e vão a óbito. É o curso natural da doença, infelizmente. Mas em março, antes de fechar tudo aqui no Brasil, já se falava dessa questão. Claro que foi o que foi colocado em xeque, né, para mobilizar o isolamento social, era realmente essa curva. Diminuir a curva, achatar a curva da pandemia, para fazer com que se espalhe a chegada dos pacientes no atendimento público e que possa ser atendido toda essa população. Muito bem. Primeira morte do Brasil, dia 17 de março, né? O Brasil tem a primeira morte e 234 casos da doença. 19 de março de 2020, um fato importante, terrível, né? Muito triste. A Itália supera a China no número de mortes e a China pela primeira vez mostra não registrar infecção local. Então na China já estava passando, mas na Itália já estava passando, né? Diga-se de passagem, já estava reduzida a velocidade do vírus, da disseminação do vírus, os novos casos, mas na Itália a coisa estava preta de verdade. Ela estava superando, a coisa estava terrível, estava superando a China no número de mortes, e na Argentina já se anunciava a quarentena nacional. E do dia 20, então, ao dia 30 de março, ocorreu o isolamento, home office, né? Escolas fechadas, muita máscara, álcool gel e tudo mais. Isso tudo vocês já sabem. Os Estados Unidos passam a China em número de registros, se torna um novo epicentro da doença. Em 31 de março, então, ele passou a China no número de mortos, e assim a pandemia se instala mundialmente. A partir daqui, pessoal, diversas pesquisas começaram a ser feitas e muitos pseudocientistas começaram a falar a público, falando de possíveis tratamentos, possíveis vacinas. Nem se falava na vacina, na verdade, nessa época ainda muito. Começou a se falar a partir de julho, né, quando realmente viu-se que a pandemia ia passar de um ano, com certeza. Então, as pesquisas começaram a ser feitas, principalmente para identificar quais medicamentos poderiam ser produzidos. E aqui um ponto muito importante. Diferente do influenza, que começou a se testar várias drogas para ela, mas que logo se achou, drogas que já existiam, logo se achou o oseltamivir, que é um antiviral específico, né, para a influenza. Diferente nesse caso, agora nós não temos um alvo, um medicamento que haja tão bem, que consiga interromper a replicação ou invasão viral, como acontece com a influenza. Então, talvez isso poderia ter acontecido, todo esse questionamento do mecanismo de ação das drogas, a possibilidade de uso, lá no influenza, mas não houve porque se encontrou o fármaco. Por enquanto, agora, contra o SARS-CoV-2, não se tem esse fármaco ainda presente para poder dizer, olha, esse é o tratamento, esse é o medicamento. Mas se tenta buscar. E aqui em março começou o maior número de pesquisas nos diferentes âmbitos. Surgimento de novos fármacos,
Muito pouco. Remodelamento, reenquadramento, né? Reposicionamento de fármacos que já existiam aos montes, né? Qualquer fármaco que já tinha apresentado efeito antiviral começou a ser postulado. E a ideia desse vídeo, então, é trazer alguns deles na forma de checklist para vocês estudarem. E para quem ficar até o final do vídeo tem uma... Eu ia falar para quem ficar até o final do vírus. Para quem ficar até o final do vídeo, tem surpresa, um presente para vocês do nosso perfil Farmacologia Fácil. Muito bem, aqui eu coloquei um link do YouTube de um vírus que fala muito bem, emblematicamente, sobre a comparação do Ebola com a Covid-19 e o surgimento desse vírus. Vocês vão adorar assistir esse vídeo, são 44 minutos de pura ciência. Então aproveitem, eu deixei o link aqui para vocês buscarem, mas se vocês colocarem ali o título do vírus, o título do vídeo, vocês vão poder... Olha eu de novo, meu Deus. Se vocês colocarem o título do vídeo, vocês vão poder acessar também. Muito bem, pessoal. Então vamos falar um pouquinho do material que eu produzi com todo carinho para vocês. Vou abrir aqui para vocês e nós vamos ver então que material é esse? Que a Farmacologia Fácil fez para os alunos de especial nesse final de ano? Bom, pessoal, nomeei esse arquivo como Em Busca da Cura. Porque todas as pessoas, seja aquela pessoa mais descrente na ciência, que busca uma saída fácil, ou aquele cientista renomado que busca basear tudo em evidências, todos buscam a cura dessa doença. Ninguém está brincando com ela. Todos buscam a cura, seja de maneira irresponsável em algumas vezes, seja de maneira 100% científica em outras vezes, mas todos buscam a cura. Isso é o mais importante. Ninguém é dono de 100% da verdade, mas a discussão ela precisa existir. A discussão ela tem que fomentar os grupos. Nunca se falou tanto em ciência, nunca se falou tanto em mecanismos de ação dos medicamentos, nunca se falou tanto em biotecnologia, em genômica. Isso é muito importante. Muitos falam, nossa, como é que produziram a vacina em tão pouco tempo? Eu sempre respondo com a mesma frase. A ciência, ela pode, é só ela querer. Ela pode desenvolver o que ela quiser. Se tiver uma comoção geral, um entendimento comum dos cientistas do mundo inteiro, com certeza você encontra o resultado. Então, que ótimo que foi feita uma vacina. Talvez quem fala da vacina hoje, daqui uns meses, vai notar que já foram vacinados 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas no mundo inteiro, e vai querer fazer a vacina. Não tenho uma opinião ainda formada sobre a vacina, mas podemos estudar aqui no nosso perfil, falar. Eu fiz um vídeo para uma semana acadêmica no ano passado, nesse ano, falando sobre os diferentes tipos de vacina que estavam surgindo. Agora, com mais propriedade, posso fazer um vídeo falando de cada uma delas, explicando o mecanismo de cada uma delas, como foi feito, quais são os estudos, quais são a eficácia de cada uma delas. É só vocês colocarem aqui nos comentários que eu faço com todo carinho para vocês. Muito bem, então vamos ao nosso documento aqui, né? O relatório é uma lista das principais drogas estudadas até agora para profilaxia, tratamento ou manejo grave dos pacientes com Covid-19, grave ou leve, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vou me basear no que já se tem publicado, tá? Não vou postular nada, mas vou falar também do que se vê na clínica, porque eu tenho contato todos os dias com pacientes positivados e tenho milhares, se não centenas, melhor dizendo, de relatos sobre desfecho clínico, utilizando todas as drogas que vocês possam imaginar. Então, um dos medicamentos mais famosos para tratamento da Covid foi, sem dúvida nenhuma, o Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral, né, como o nome já se subentende, né, que foi o primeiro medicamento autorizado de emergência pelo FDA. O FDA, então, ele liberou a utilização do medicamento sem ter estudos comprobatórios do mecanismo dele. Mas alguns dados preliminares, como diz aqui no texto, né, sugeriram que o medicamento pode reduzir o tempo de recuperação das pessoas hospitalizadas de 15 para 11 dias. Olha, pessoal, mesmo sem comprovação científica, o FDA autorizou a utilização emergencial da droga, porque era o que se tinha nesse começo
de estudos, né? Alguns ensaios, né, foram feitos, né? Dia 15 de outubro, a OMS divulgou resultados iniciais da pesquisa Solidarity. Essa pesquisa, então, ela avaliou a eficácia e segurança de 4 diferentes tratamentos. Quais eram elas? Então, cloroquina, hidroxicloroquina, interferon, lopinavir, ritonavir e remdesivir. Esses 4 grupos esses 4 grupos de pacientes foram testados com esses diferentes protocolos, né? E o ensaio foi feito então em 405 hospitais em 30 países. Foi o primeiro grande estudo feito, né? Com mais de 11.266 pacientes, de maneira randomizada e tal, né? Foi feito todos os procedimentos necessários. Pois bem, nenhum dos 4 protocolos reduziu significativamente a mortalidade e o tempo de hospitalização. Nenhum dos grupos. Isso então fez com que tivesse tirado o pé-acelerador para o remdesivir e muitas pesquisas deixaram de ser feitas, né? Pouco depois, né, no The New England Journal of Medicine, foi publicado então um estudo que contou com 1.600 pessoas hospitalizadas por causa do Covid. 85% apresentavam quadros graves e alguns receberam o fármaco, enquanto outras ingeriram apenas o placebo. Então fizeram 2 grupos com essa mesma droga, remdesivir, e outras receberam placebo. Nesse caso, os pacientes que usaram a droga se recuperaram 5 dias mais rapidamente do que a média de todos os pacientes. Bom, aí foi o primeiro viés metodológico encontrado. Muitos pesquisadores foram contra essa pesquisa, falando que ela tinha muitos viés de amostral, viés metodológicos, enfim, mas foi um resultado positivo falando por remdesivir, falando positivamente. Vocês veem como isso aconteceu várias vezes, né, pessoal? Um artigo vai lá, publicado, fala mal, outro diz que não pode ser utilizado porque não tem resultado, outro artigo vai lá e publica dizendo que pode ser utilizado. Bom, a ideia do remdesivir é que o medicamento atua bloqueando a capacidade do vírus em copiar seu material genético, ou seja, uma vez infectada a célula, diminui a capacidade de contaminação, de avanço da doença no organismo. Então, logicamente, não se deve utilizar antes que a infecção estiver na fase realmente da replicação. Mas vários estudos foram publicados falando a favor e outros contra, todos eles nessa fase do paciente moderado, internado, que poderia ir para um quadro grave. Um estudo realizado no mês de março ainda, que foi publicado no portal Science Direct, né, indicou que a droga promove uma eliminação viral mais rápida e melhor alteração da imagem do tórax de pacientes. Então, outro artigo bem importante porque mostra diminuição da carga viral. Aqui eu coloquei embaixo um artigo que falou, o melhor artigo até agora publicado sobre o remdesivir, para vocês tirarem a prova desse medicamento. Muito bem, vamos para o próximo. MK-4482, ou conhecido como molnupiravir. O molnupiravir, ele é um medicamento antiviral também, utilizado em testes em animais até agora, apresentou resultados promissores. Coloquei então as pesquisas experimentais aqui linkado para vocês procurarem e alguns estudos clínicos que estão sendo feitos com ele no dia de ontem, né, dia 29/12, que foi a última pesquisa que eu fiz. Então coloquei o link para vocês procurarem. O legal das pesquisas com esse medicamento foi que um outro achado, eles encontraram nas pesquisas feitas em furão, testando esse medicamento, que realmente a carga viral era alta nas secreções nasais e nos tecidos das cavidades nasais dos furões. Isso originou os outros estudos que falaram dessa carga viral e na capacidade de transmissão quando estamos na colonização nasal. Isso ajudou muito no surgimento dos testes, ajudou nos testes de swab nasal e, claro, a identificação dos riscos de contaminação. Então essa droga não está ainda possível de ser utilizada, muito menos em protocolos, porque não tem ensaios clínicos ainda finalizados que possam determinar. O lopinavir e o ritonavir, o uso foi refutado completamente em estudos clínicos, não obteve resultado. Depois vocês leem aqui esse testículo, mas principalmente porque
os pacientes leve e moderados hospitalizados que foram testados com essas duas medicações não obtiveram resultado clínico. Então, outro artigo bem descrito aqui embaixo para vocês, inquestionável, né? Para vocês verificarem a validade depois. Outra abordagem que foi estudada durante esse ano, né? Foi a ECA2 recombinante, né? A gente sabe que para conseguir entrar na célula, o novo coronavírus deve primeiro desbloqueá-la, né, entre aspas, né, uma façanha que é realizada pela ligação das proteínas do vírus com a proteína ECA2, uma proteína de superfície especialmente presente no pulmão. Isso vai ser importante, essa informação de estar presente no tecido pulmonar, essa ECA2, lá depois, quando falarmos da hidroxicloroquina. Muito bem, a partir daí os cientistas criaram proteínas ECA2 artificiais para atuar como isca do coronavírus. Olha que legal, né, pessoal? Um mecanismo genômico muito interessante, né? Então, foi produzido ECA2 recombinantes para poder mentir para o vírus, né, enganar o vírus para ele não invadir as células do pulmão. Houve resultado promissor em células, mas não tem ainda testes em animais que sejam bem documentados, né, importantes e muito menos estudos clínicos. Coloquei aqui um artigo também muito legal que fala do ECA2 recombinante para vocês. Muito bem, então aqui, plasma convalescente. O plasma convalescente, existem vários exemplos de que funciona, de que ele já foi usado com sucesso em profilaxia pós-exposição de diversas doenças infecciosas. Qual é a ideia? A pessoa contrai a doença, ela desenvolve imunidade, anticorpos de diferentes tipos, e depois esse plasma, esse compartimento rico nessa imunidade, é utilizado em infusão em outros pacientes que ainda não têm o vírus para conferir a imunidade. Outra situação é utilizar o plasma em pacientes infectados para combater a doença. Então, vários protocolos foram utilizados. Aqui tem uma revisão sistemática muito legal que eu deixei para vocês verificarem. É uma revisão que traz todas as possibilidades do plasma convalescente, tudo que foi utilizado, né, já foi utilizado para MERS, para SARS, então agora está sendo postulado para Covid-19, foi utilizado em diversos hospitais, tudo isso fala na revisão. E então, pessoal, vocês vão gostar bastante dessa revisão sobre plasma convalescente. E também aqui eu coloquei os links, o link dos ensaios clínicos, hoje abertos, todos estão recrutando, a maioria estão recrutando pacientes ainda que testam o plasma convalescente em comparação a outro tipo de protocolo. Se o plasma convalescente pode ser utilizado porque ele está rico de anticorpos, nós podemos também utilizar os próprios anticorpos. Então, nós temos também a possibilidade de anticorpos monoclonais sendo produzidos para tratar a doença. Então, a ideia é uma relacionada com a outra. Então, os pesquisadores passaram a analisar essa pasta dos anticorpos, né, essa ideia de utilizar anticorpos, e se criou então dezenas, ou até alguns que já existiam foram testados, né, de anticorpos monoclonais que apresentavam atividade promissora contra a Covid-19. Um dos mais estudados foi o tocilizumab, mas tem outros, tá? Esse é o principal, que teve melhora, né, uma melhora clínica, um menor risco de admissão na UTI e, claro, outros padrões importantes, né, o uso de ventilação e mortalidade, que teve também uma resposta melhor com a ação do anticorpo. Porém, ainda é difícil você medir a utilidade por dois fatores. Isso também leva em consideração outras terapias que eu já citei. O preço de uma terapia com anticorpos monoclonais jamais vai ser aderente à população, porque é muito caro ter terapias desse tipo. E também, claro, estudos clínicos de larga escala que levam por trás disso também o mesmo motivo. Difícil você ter um grande grupo que utiliza medicações com esse preço para poder ter um desfecho realmente robusto e dizer que pode ser feito, que pode ser utilizado. Outra forma de atacar o Covid-19, outro mecanismo que foi postulado até hoje, tem estudos abertos com esse tema, recrutando inclusive, é a utilização de interferons, alguns tipos de interferons. O interferon, na verdade, são moléculas, né? Os interferons são moléculas que a nossa célula produz naturalmente em resposta aos vírus. Eles têm efeitos profundos no sistema imunológico, estimulando então a atacar os invasores, estimulando o nosso organismo a atacar os invasores e também controlar os danos que eles podem causar no tecido. Então, alguns cientistas descobriram que o coronavírus parece, né,
ser suscetível aos interferons, alguns deles. Então se tentou manipular esses interferons para poder atacar o coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Os estudos iniciais produziram estudos de recrutamento que geraram estudos clínicos. E a Synergen, né, uma empresa de biotecnologia, desenvolveu uma névoa de interferon beta que pode ajudar pacientes com asma de POC no combate a infecções virais. E essa apresentação foi testada num estudo randomizado de 101 pacientes hospitalizados que tinham então coronavírus, e a utilização do interferon beta, olha só pessoal, teve 78% a menos, o grupo que utilizou o interferon beta na forma de névoa, teve 79% a menos probabilidade de morrer da doença, olha só, ou necessitar de ventilação. Tiveram menos falta de ar e se recuperaram mais rapidamente. Esse estudo, dentre outros, está aqui listado no Clinical Trials, que eu coloquei aqui o link para vocês. Muito interessante, também é um medicamento mais caro, né? Também não vai poder ser utilizado em massa, mas um resultado bem promissor. Muito bem, e nós temos alguns que a comunidade científica já comprovou e é largamente utilizado na clínica já, que é o uso de corticosteroide. O ponto importante, né? O estudo que determinou o benefício maior da dexametasona, por exemplo, e de outros medicamentos, né, foi o estudo Recovery. Esse estudo foi um super estudo que testou vários braços de protocolos, e o resultado, né, resumindo para vocês, é que deve ser utilizado, se estimula a utilização de corticoide em paciente em estado hospitalizado, estado mais grave, onde a tempestade de citocinas é um risco. Onde a tempestade de citocinas pode agravar demais a doença. Não se deve utilizar corticoide no início da doença, na infecção por SARS-CoV-2. Óbvio, porque vai diminuir a imunidade, e essa diminuição da imunidade pode agravar mais a doença, pode prejudicar muito a doença. Você precisa estar com a sua imunidade estabelecida, plena, especialmente no início da doença. Então o corticoide, como diminui como é um imunossupressor, deve ser utilizado na fase de mais grave, em estados mais graves da doença, e também, claro, na hospitalização e pacientes em ventilação, estado mais avançado. O protocolo é bem claro, fala da hora que deve ser inserido o corticoide, e o principal artigo que fala está aqui no link para vocês. Muito bem. Os inibidores de citocinas também são outros fármacos utilizados na fase avançada para impedir a cascata de citocinas, que acaba sendo uma das causas de agravamento da doença pelo SARS-CoV-2. Então nós temos antagonistas de L1, como a anakinra, antagonistas de IL-6, como a sarilumab, inibidores de TNF, inibidores da JAK, então diversos outros fármacos também mais caros, mais elaborados, com uma tecnologia muito mais avançada em combater a resposta imunológica da doença, também começam a ser postulados. Aqui eu coloquei no Clinical Trials esse antagonista da IL-1 e puxei todos os estudos clínicos que vocês podem achar sobre esse fármaco, mas todos os outros têm estudos clínicos abertos também. Outros manejos, né? Filtrar o sangue, né? O sistema de filtragem já foi testado em alguns hospitais do mundo inteiro. Células tronco podem ser postuladas para o tratamento da SARS-CoV-2. Outros manejos mais técnicos, né? Como o posicionamento de promo, né? Simplesmente virar o paciente de barriga para baixo ajuda a abrir os pulmões e melhorar a respiração, também é uma técnica muito utilizada. E outro ponto importante, que já foi bem definido, pessoal, é a fase de coagulação que a doença pode chegar. Então, os indivíduos infectados têm maior risco de trombose, já é definido isso, já é bem conhecido, venosa ou arterial, devido a uma reação inflamatória intensa que causa uma consequente ativação plaquetária e uma disfunção epitelial. O D-dímero é um marcador indireto da geração de trombina, que é um estado, portanto, que está apresentando um aumento na ativação da coagulação, e diversos estudos já comprovaram que a presença desse marcador está evidente em pacientes com estado grave da doença. Então, o protocolo de anticoagulação para a Covid-19 já é bem definido, é utilizado heparinas, né? Tanto heparinas de baixo peso molecular como outras. Alguns estudos falam até do antiagregante plaquetário AS, mas aqui eu coloquei os protocolos profiláticos, pessoal, e terapêuticos da anticoagulação da Covid-19 para vocês consultarem.
Muito interessante, vale a pena, pessoal, porque fala tanto da prevenção quanto do tratamento com anticoagulantes. Está aqui no link para vocês acessarem. Muito bem, pessoal, chegamos então aqui em uma fase onde temos 4 medicações que são maciçamente prescritas hoje para SARS-CoV-2. Vocês têm que concordar comigo. Muitas pessoas estão ingerindo essas 4 medicações. Poderíamos falar aqui do Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico da farmacologia para combater o SARS-CoV-2. Quem são essas 4 medicações? Ivermectina, está aqui na lista, nitazoxanida, hidroxicloroquina e azitromicina. O meu objetivo aqui, pessoal, é começar a discutir sobre esses 4 medicamentos para depois a gente fazer mesmo algumas colocações muito mais aprofundadas em futuros vídeos. Muito bem, alguns pontos importantes. Das 4 medicações, a medicação que mais traz efeitos adversos já é conhecida, né? As 4 medicações são milenares, né? Vamos dizer assim, a ivermectina faz mais de 30 anos que é utilizada, a hidroxicloroquina faz 50 anos que é utilizado na prática clínica. E a hidroxicloroquina é usada todos os dias, né? A dose diária para diversos tipos de doenças. A ivermectina começou a ser utilizada em animais e depois passou para indicações humano e é largamente utilizado para tratamento de piolho, por exemplo, né, de contaminação por piolho. Porém, as 4 drogas já há décadas são utilizadas como antivirais, porque in vitro apresentavam um efeito antiviral para diversos vírus diferentes. Foi testado com coronavírus e as 4 apresentaram um resultado benéfico. Ok, então aí todo mundo concorda. Então as 4 drogas começaram a ser postuladas para possíveis tratamentos. Na clínica, a que mais apresenta efeito adverso, todas apresentam, tá, pessoal? Mas a que mais apresenta é a hidroxicloroquina, já se sabe disso, né? Tem que ter cuidado na gravidez, apesar de não ter risco, né? Mas tem que ter cuidado, né? Outra questão, retinopatia é um dos problemas mais visíveis com o uso contínuo da hidroxicloroquina. Hipersensibilidade ao fármaco, se você tem hipersensibilidade, miastenia graves, né? E cardiopatia, claro que problemas cardíacos, que foi bem definido pelo mesmo estudo aquele que falou bem da dexametasona, o Recovery, também falou do risco de arritmias e cardiopatia em virtude do uso da hidroxicloroquina. Algumas interações medicamentosas que tem que ser cuidado, por exemplo, a amiodarona é importante, digoxina com hidroxicloroquina, ivabradina, proprafenona, dabigatana, edoxabana, verapamil. Alguns medicamentos que eu listei aqui tem que ter cuidado no uso da hidroxicloroquina. Muito bem. Essas 4 drogas, como eu disse, começaram a ser estudadas contra Covid-19. Inicialmente, pessoal, o medo da comunidade científica era do paciente ir a estado grave e com isso a óbito. É que as primeiras pesquisas clínicas feitas com essas 4 drogas foram pesquisas clínicas com pacientes do estado de sintomas moderados a graves, ou até hospitalizados em ventilação. Evidentemente que tiveram resultados desastrosos e não apresentaram nenhum efeito. Aí algumas pesquisas pegaram o resultado in vitro, aquele que verificou um resultado benéfico, e começaram a testar em pacientes de estado leve, com sintomas leves. E aí postulou-se a profilaxia. Então, simples e fácil assim, pessoal. A ivermectina, né? Em abril, pesquisadores australianos relataram que a ivermectina bloqueava o vírus responsável pela Covid-19 em culturas de células, mas eles usaram uma dosagem muito alta para que isso acontecesse. Primeiro ponto de interrogação: será que essa dose não é neurotóxica? Porque ela é uma droga neurotóxica, tanto que ela é contraindicada em caso de meningite. Meningite, as portas do cérebro estão abertas, da barreira hematocefálica, então entra a ivermectina e vai lá e acaba com os nossos neurônios. Então ela é neurotóxica. Então se utilizar a dose alta, como é utilizado in vitro, será que não causa uma neurotoxicidade? Não é muito perigosa? Primeira dúvida. Bom, não se utilizou na clínica a dose que foi utilizada nas células. Nas células combateu o vírus, né? Bloqueou o vírus naquela dose alta. Na clínica não se utiliza essa dose, que alguns artigos falam em 17 vezes a dose que se utiliza na realidade. Então não se utilizou. Aí alguns pacientes apresentaram melhora.
Alguns estudos observacionais mostraram uma diminuição da carga viral, como já se via em alguns estudos na realidade, na clínica. Mas não se sabe, é muito empírico, se é por causa da ivermectina ou por causa do transcorrer da doença. 90% dos pacientes têm uma diminuição viral quase que instantânea depois de uns dias. Então, alguns questionamentos nós temos que fazer quanto à ivermectina, ok? Ela é neurotóxica na dose que está sendo utilizada, a dose que é do estudo in vitro é evidente, mas na dose que é utilizada, ela é neurotóxica? Ela é usada há 30 anos, pessoal, para diversos motivos, em animais, em humanos, e ela é segura, ela é muito segura, na dose normal. Então ela está sendo utilizada na dose normal, mas será que ela causa algum efeito adverso nessa dose que é utilizada? Outra, ela consegue alcançar concentrações ideais no tecido pulmonar, porque no sangue, bom, ela tem que estar 17 vezes, a dose tem que ser 17 vezes maior para chegar à concentração plasmática que é postulado pelos estudos, que foi sugerida por programações farmacocinéticas cálculos farmacocinéticos para tratar a doença. Então no sangue ela tem que estar 17 vezes mais, mas no pulmão, será que a dose usual que é utilizada não emprega no pulmão, não chega no pulmão na concentração para inibir o vírus? Bom, é outra pergunta. É possível desenvolver ivermectina inalatória, então, para cair direto no pulmão? Os resultados na prática clínica são significativos e irão sair várias pesquisas, pessoal. Os 6 primeiros meses de 2021 serão de várias pesquisas com ivermectina. Esperem, tem muitos núcleos de pesquisa que começou com o uso do médico com os seus pacientes, começou com 200, 300, 400, 500 pacientes e que vão começar a publicar os resultados do estudo clínico com pacientes. Vai ter viés, como todas as pesquisas da face da Terra, todas as pesquisas têm viés. Viés que pode ser um viés grave, que vai inviabilizar você utilizar aquilo como material científico, ou vieses que acabam acontecendo aleatoriamente. Mas, então, virão pesquisas sobre ivermectina no primeiro semestre, com certeza, falando do uso clínico dele, da prescrição clínica dele, trazendo a parte se ele é significativo ou não o resultado encontrado. Porque vários relatos trazem como positivo, mas temos que comprovar cientificamente. A ivermectina inalatória já está sendo estudada, coloquei ali um link para vocês para verificar, para vocês lerem esse artigo, é muito legal, que fala da ivermectina inalatória, já está sendo estudada, né? E que vai também falar muito na cinética pulmonar da ivermectina. Muito bem, então é um fármaco que está sendo utilizado, carece de alguns estudos clínicos, né, e que vão aparecer com certeza e vão bater o martelo, assim como já aconteceu com os anticoagulantes e com a dexametasona, com certeza, no semestre que vem. Azitromicina. 3 estudos demonstraram ação imunomoduladora da azitromicina contra infecções do Zika. Mais recentemente, algumas pesquisas fizeram um escopo bem parecido e comprovaram ação sobre SARS-CoV-2. Mas, pessoal, não tem tanta força como os estudos in vitro com a nitazoxanida e com a ivermectina. Não tem, ok? O maior estudo, mais importante, foi um estudo feito que associou a azitromicina e hidroxicloroquina. E o desfecho final do uso dos dois. Aí sim apresentou um benefício. Outro benefício da azitromicina é a capacidade, como é um fármaco extremamente seguro, muito utilizado, é um fármaco que vai conferir uma segurança, a proteção para infecções associadas, né? Eu lembro muito bem, pessoal, quando comecei a estudar trabalhar em farmácia, não era regulamentado pela Anvisa o antibiótico, né? E eu lembro como se fosse ontem, tinha um senhor que trabalhava 25 anos na farmácia, que era como se fosse o médico da farmácia, sabia tudo, de medicamentos, enfim, de indicações, ele sabia tudo. Então, ele estava no balcão da farmácia e tinha uma fila de gente para ser atendido por ele. Eu lembro que ele levantou a mão um dia e disse assim, quem é aquele lá com dor de garganta? Ele levantou a mão, pode passar aqui, é uma caixinha de azitromicina. Essa era a realidade. A azitromicina foi usada massivamente na população. Lado negativo, resistência microbiana, né? Resistência bacteriana. Lado positivo, seguro, né? Porque foi muito utilizado pela população. Então, é utilizado como um padrão por alguns estudos que mostram benefício, o uso associado com a hidroxicloroquina, e por isso que ele é usado mesmo em alguns protocolos junto, mas principalmente para diminuir aquela possível infecção que seja por uma bactéria que esteja causando amidalite ou infecções respiratórias.
Muito bem, então trouxe aqui o artigo que fala da associação, então a referência que fala da associação da azitromicina e da hidroxicloroquina e o link do estudo clínico, de todos os estudos clínicos que falam da azitromicina para Covid-19, para vocês checarem ali. Então, é utilizado. O protocolo hoje, que é muito empregado, é hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e a nitazoxanida foi tirada um pouco do uso clínico. Foi muito prescrito no começo, agora talvez retorne novamente com novos estudos que surgiram. Bom, a nitazoxanida, agora falando dela, né? Alguns estudos apresentaram um benefício muito grande da nitazoxanida, e é um estudo brasileiro, na fase precoce da doença, fase inicial, ok? Na dose 2 vezes por dia por 3 dias. Então, ela diminuía, tinha a capacidade de produzir uma queda dos níveis do vírus, da carga viral. Primeiro foi liberado o pré-print, assim como foi liberado um pré-print uns dias atrás da ivermectina, mostrando que ela consegue chegar em concentrações ideais no pulmão, falta ser publicado na revista, então isso já vai também botar um ponto final em alguns pontos quando for publicado. Mas a nitazoxanida então, também foi liberado o pré-print, falando que ela tinha capacidade de reduzir a carga viral, e agora foi publicado o artigo, né, em uma revista muito importante, falando que realmente ela tem capacidade de diminuir a carga viral. Não diminuiu os sintomas do paciente, mas comprovadamente diminuiu a carga viral. Será que isso não é importante para impedir que a doença progrida? Pode ser. Então mais estudos vão ser feitos, talvez cheguem até uma conclusão mais avançada, mas o que se sabe é que realmente ela diminui a carga viral. Ali está o artigo publicado nos últimos dias aqui, que é muito recente esse artigo, falando desse resultado. Muito bem, e a hidroxicloroquina, né, pessoal? Nós temos que fazer um vídeo só sobre hidroxicloroquina e a cloroquina. Eu vou trazer alguns pontos importantes nesse texto aqui que eu escrevi sobre. Fala de diversos artigos, inclusive um artigo que refuta a utilização da hidroxicloroquina com a azitromicina. Interessantíssimo, né? Mas existe essa publicação também, por isso coloquei aqui. Trouxe também os clinical trials, os estudos clínicos feitos com hidroxicloroquina hoje. É disparado a droga mais utilizada em estudos clínicos. Qualquer estudo clínico que traga as outras vai trazer um braço com hidroxicloroquina, a maioria traz. Então tem muitos. Se eu não me engano, são 222. Comparativamente, a ivermectina tem 47 estudos clínicos abertos, uns recrutando, outros já concluídos, mas que não tem resultado ainda, publicado. E a hidroxicloroquina tem 222, mais ou menos isso, de estudos clínicos liberados, ok? E aqui também tem, então, um resumo, pessoal, e eu vou falar para vocês, depois no final eu vou sugerir esse resumo, caso vocês queiram, coloquem nos comentários que eu vou falar bem especificamente da hidroxicloroquina. Um fator importante, pessoal, para vocês entenderem, tá? A hidroxicloroquina fecha as portas da célula, uma das portas da célula por Covid, para o SARS-CoV-2. Muito bem. Outra porta da célula que tem para a entrada do vírus é através da ECA2. A ECA2 é expressa no pulmão. Ok. As primeiras células utilizadas para testar a hidroxicloroquina eram células de rim de macaco. Não eram células células do pulmão. Nessas células não é expressa a ECA2. Então, testada a hidroxicloroquina nessas células, claro que ela vai impedir a entrada do vírus, porque a outra porta não existe. Já feito uma outra pesquisa em células do pulmão, se viu que esse efeito não funciona, porque lá tem ECA2 e o vírus começa a penetrar na célula. Se vocês querem que eu fale desses dois artigos, mostre para vocês esses dois artigos, coloque nos comentários que eu trago só eles numa aula só de hidroxicloroquina. Eu acho legal, nós podemos falar nesse outro vídeo. Então, começou já com o pé esquerdo as pesquisas experimentais com a hidroxicloroquina. E os estudos clínicos, então, pessoal, tem que avançar muito a análise de metodologia, porque muitos artigos, muitas pesquisas falam a favor, outras pesquisas falam contra, as que falam mais contra a hidroxicloroquina falam do uso da hidroxicloroquina em pacientes avançados, mas isso já é meio que descartado, são mais utilizados em pacientes realmente precoces, junto com a azitromicina, junto com a ivermectina. Então, estudos estão sendo agora produzidos com foco no uso precoce. De todas as drogas que eu citei, das 4 drogas que são baratas, que são
a hidroxicloroquina, a azitromicina, a nitazoxanida e a ivermectina, das 4 drogas que podem ser utilizadas se tivesse um resultado ótimo, né, na população de maneira maciça, a hidroxicloroquina é a mais controversa, pessoal. Não adianta dizer que não. É a mais controversa, as outras têm mais funcionalidade, aparentemente. Então, lanço um desafio para vocês, os que ficaram até o final. Eu vou liberar esse arquivo aqui que eu estudei, que eu construí para vocês, com essas referências todas, inclusive vou liberar o link do Drive aqui embaixo do vídeo, para vocês terem acesso às principais pesquisas já em PDF, para vocês poderem baixar, mas através dos links vocês conseguem. E eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês escolhem o próximo vídeo que eu vou fazer sobre Covid-19. Eu posso estudar aprofundadamente os estudos clínicos da ivermectina, eu posso estudar aprofundadamente os estudos clínicos com a nitazoxanida, mas ela já tem um desfecho melhor, então não seria tão interessante. A azitromicina também não, mas a hidroxicloroquina nós podemos chegar numa conclusão a partir da ciência, falando desses estudos pré-experimentais e os estudos clínicos que estão saindo agora em janeiro, no próximo mês, com a hidroxicloroquina. O que vocês acham? Então, eu vou dar 3 opções para vocês. Vocês deixam aqui embaixo nos comentários para que eu possa construir o próximo vídeo sobre Covid-19 aqui do nosso canal. Primeiro, avanços da ivermectina, avanços da hidroxicloroquina e, por último, as vacinas para Covid-19, que nós não vamos falar nesse vídeo, mas que é um assunto extremamente interessante que a gente pode falar nos próximos vídeos, e esse já tem ideias novas aí para passar para vocês. Pessoal, então esse foi o vídeo que eu trouxe um panorama das drogas que podem ser utilizadas para Covid-19. Muito estudo se tem, vai ser um ano de muito estudo, o ano 2021 vai ser fenomenal para a ciência, tenho certeza, e no nosso perfil aqui, no nosso canal do YouTube, nós vamos ter muitos vídeos sobre isso. Depende de vocês pedirem aqui embaixo tudo que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer os vídeos e postar aqui. Por isso, inscreva-se, ative as notificações e vamos para 2021. Eu tenho certeza que vocês estão comigo. Tchau, tchau!